E ainda continuando nessa planilha, vamos para mais um exemplo. Aqui na coluna C, vamos colocar o seguinte: bonificação. Ok? Ia chamar de bônus, vou colocar bonificação. E aí a lógica agora é a seguinte. Vamos lá, nós vamos ter mais uma situação lógica. Então, na anterior foi a venda maior ou igual a 1.000. Se for verdadeiro, parabéns. Caso contrário, que pena, né? Para essa próxima situação condicional, deixa eu pegar aqui a colinha de novo. Nós vamos fazer o seguinte. Se a mensagem que foi exibida no resultado for parabéns, então se mensagem for parabéns, então essa será a condição, ok? A ação ou operação que nós faremos é dar um bônus no valor de 10% da venda, ok? Caso contrário, ou seja, se não é parabéns, então o bônus será de 0, ok? Então vamos dar uma bonificação no valor de 10% da venda, desde que a mensagem seja parabéns. Caso contrário, não haverá bônus, ou não haverá bonificação. Portanto, vai ser 0, né? Na prática é isso. Tudo bem? Essa é a lógica dessa nova situação condicional que temos. Então, vamos lá. Então, na coluna bonificação, igual C, só que dessa vez eu quero avaliar o resultado, quero verificar o que foi escrito ali, ok? Portanto, eu vou pegar a célula B2 e vou fazer uma comparação direta, portanto, usando o sinal de igual, com a palavra parabéns. Novamente entre aspas, porque se trata de um texto. Tá legal? E aí um detalhe importantíssimo, esse parabéns tem que estar escrito exatamente como você fez na coluna anterior. Ok? Então tem acento na letra E, né? Maiúsculo e minúsculo Excel até consegue reconhecer, então até funcionaria também se eu colocasse o parabéns com letra P minúscula. Nesse ponto não é um problema, mas em relação a espaços, acentos, cedilha, tudo que foi colocado anteriormente você precisa utilizar de novo, caso precise comparar esse tipo de informação. Tá legal? Então, parabéns com acento no E aqui nesse caso. Voltando então para a lógica, o que acabamos de fazer foi justamente esse pedacinho aqui, ó. Se a mensagem for parabéns, tá legal? Agora falta calcular os 10%, caso seja parabéns. E aí, portanto, entra o parâmetro, vamos colocar um ponto e vírgula aqui para separar. E aí precisamos descobrir quanto que é 10% daquele valor, não é mesmo? Você talvez lembre disso, né, quando fez o treinamento de cálculo de porcentagem, aqui mesmo na trilha de Excel descomplicado, não é mesmo? E aí a maneira que nós fizemos naquele treinamento para descobrir quanto que era tantos por cento de um valor, era pegar o valor e multiplicar ele pela porcentagem, tá legal? Como aqui eu não tenho em nenhum lugar esses 10%, né, eu vou colocar diretamente na fórmula. Tá legal? Se nós tivéssemos esse 10% em alguma outra célula, então imagina que o 10% tivesse por aqui, ó. Aí você poderia clicar em cima dele para não precisar ficar digitando os 10%. Tudo bem? Como não é o caso, então eu digitei diretamente. Essa continha vai acontecer somente se o conteúdo da célula for a palavra parabéns. Caso não seja, então nós vamos colocar 0. Tá legal? Então, recapitulando, nós temos aqui a condição que será avaliada, que é se o resultado é igual à palavra parabéns. Se essa condição for verdadeira, nós vamos ter uma continha de multiplicação, que vai descobrir quanto que é 10% do valor, e isso vai virar bonificação.
Caso contrário, não haverá continha nenhuma, não haverá bonificação nenhuma, portanto, zero. Tudo bem? Dá mais uma conferida, se parece tudo em ordem, Enter. Nesse caso, zero, já que o resultado não é parabéns. Ok? Vou puxar aqui para baixo. Ó. E aí, qual será o resultado? Zero ou bonificação de 10%? Como o resultado nessa segunda linha é parabéns, então nós temos a bonificação de 10%. 10% de 2.000 é 200. E o de baixo? Mesma situação, né? Parabéns, então 10% de 1.000, 100. E o último, zero, afinal não está aparecendo a palavra parabéns. Tá legal? Então fizemos duas condicionais, a primeira fazendo uma comparação quantitativa, se é maior ou igual a 1.000. Sendo verdadeiro, mostrava uma mensagem, parabéns. Sendo falso, mostrava outra mensagem, que pena. E acabamos de fazer uma segunda avaliação condicional, só que dessa vez de comparação direta. Por isso, a utilização do sinal de igual apenas, ok? Não confunda com o sinal de igual que inicia as funções, tá legal? Esse igual vermelhinho é para fazer comparação. E a comparação foi, então, com o texto. Por isso, novamente, utilizamos as aspas, além de tomar cuidado com a digitação, que tem que estar igualzinha à maneira como você fez antes. Sendo verdadeiro, pela primeira vez nós realizamos uma operação matemática, uma fórmula, né, para descobrir quanto que é 10% do valor. Não sendo verdadeira a condição, não fizemos absolutamente nada a não ser exibir o número zero. Tá legal? Sendo assim, então, vamos salvar aqui a planilha mais uma vez, né? E vamos partir para uma outra atividade de exemplo. Esse de arquivo de introdução, vamos parar por aqui, tá legal?